Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, gente querida! Quem está falando aqui é Paulo Emílio com você no TPM Podcast. O TPM Podcast tem a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento, não só teológico, como conhecimento prático. O conhecimento teológico só serve quando ele é utilizado na prática do dia a dia. E essa é a proposta do TPM Podcast. A palavra TPM significa Teologia Prática e Mentoria. Nós queremos ajudar as pessoas a entenderem a teologia e como a teologia pode ser aplicada na vida diária. E hoje nós estamos aqui de uma maneira especial, fazendo esse podcast, dividindo a tela com um amigão do coração. Bem, gente, hoje conosco no TPM Podcast, um querido amigo, um amigo de mais de 30 anos de amizade, meu amigo Fabão. Fabão, teólogo, homem de Deus, homem sério, e está aqui para conversar conosco sobre a teologia do discipulado, mas uma questão prática. Como eu já falei para vocês, o TPM Podcast tenta trazer a teologia para o dia a dia. A teologia só serve se ela for aplicada ao dia a dia. E a nossa temática é a temática do discipulado. E dividindo a tela, meu amigo Fábio Marconi. Queridão Fábio Marconi, muito bem-vindo ao TPM Podcast. Valeu, Paulão. Um beijo em todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com você. Valeu, Fabão. Você está falando de onde, Fabão? Fala aí pra gente. Estou falando de Salvador, Bahia. Joia! Salvador, Bahia. Que cidade linda, hein? Ensolarada hoje, choveu muito de manhã, mas hoje está um sol imenso. Que maravilha, que bom, que bom. Fábio, vamos começar a nossa questão aqui do discipulado como uma parte da teologia prática que serve para a vida. Como podemos definir o discipulado no novo caminho? Como é que você define esse nome de discipulado, que eu gosto muito, por sinal, tem um curso trabalhando sobre esses aspectos. Como é que você define o discipulado no novo caminho? Paulão, veja bem, para que a gente entenda a natureza do discipulado à luz do Evangelho, a gente precisa tirar o discipulado do velho caminho. Porque o discipulado, ele não é uma prerrogativa, um instituto exclusivo da religião. O discipulado é universal. Pelo amor de Deus, me entendam quando eu falo universal. O discipulado você encontra em toda a criação. O leão discipula a sua cria na tarefa de caçar a presa. As aves discipulam as suas proles na tarefa de se proteger dos predadores e da chuva. Discipulado é aquilo que a mãe faz, ensinando a criança a comer. Discipulado é a tarefa do pai, mostrando para os seus filhos, para todos aqueles que estão debaixo de sua liderança, do pai e da mãe, que estão debaixo de sua liderança no lar, naquele núcleo social, como é que se porta diante do outro, diante da sociedade. Então, essa tarefa do discipulado, ela não é
uma exclusividade dos meios eclesiásticos. O nosso Deus, que é o Deus do universo, é o Deus que se manifesta em todas as relações humanas e não está limitado a nenhuma denominação, a nenhuma confissão religiosa. Ele utiliza para as práticas do novo caminho aquilo que a natureza já fala. Aliás, o Evangelho nos mostra o caminho através da natureza. Olhai os lírios do campo, vede as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não tem cartão de crédito, não tem boleto a pagar, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Então, se você quiser entender discipulado, você precisa tirar discipulado das garras da religião. Discipulado está em tudo. Um amigo discipula o outro, mesmo que eles não tenham um viés religioso nesse vínculo relacional. Então, a palavra discipulado, na sua ótica, ela é bem ampla. Na verdade, o processo educativo, né, seja da natureza ou entre os humanos, o processo educativo é o processo que a gente pode dar o nome de discipulado, é isso? Pois é, porque discipulado, à luz do Evangelho, é ensinar ao outro a ser homem, a ser gente, a ser humano. E presta atenção como isso é importante. Porque nós estamos vivendo, nesses últimos dias, uma época de desumanidade. E tem discipulados que estão desumanizando as pessoas. É bem provável que aquela palavra de Jesus para o dia de hoje cairia tão bem em alguns nichos religiosos, confessionais, quando Jesus disse assim, vocês, falando para os religiosos da época, e está falando para os religiosos de hoje, vocês atravessam os oceanos, os continentes, para fazer um discípulo. E depois de tê-lo feito, o torna pior do que era antes. Então, discipulado é a tarefa de humanização do outro. Por que você fala isso? Porque só existe um humano perfeito que é Cristo. Então, se discipulado é caminhar para a humanidade perfeita de Cristo, quando eu discipulo, essa humanidade perfeita de Cristo que está impressa, que está imiscuída na natureza do discipulador, ela vai sendo transmitida na natureza, no comportamento, no modus vivendi do discipulando. Legal. Então não se associa discipulado da pessoa do mestre, que é aquele que se deixou a sua divindade, desfez-se de sua glória e tornou-se humano perfeito. Legal, que bom, que bom. Agora, Fábio, quando a gente pensa no trabalho daquelas pessoas que estão na vida da igreja, como é que nós podemos humanizar o discipulado para que a religiosidade não sufoque o processo de discipulado? Porque quando a gente trabalha com igreja, a igreja pode sufocar o verdadeiro discipulado. Como é que a gente pode proteger, melhor dizendo, nessa palavra agora que eu encontrei, legal, como é que a gente pode proteger o discipulado da religiosidade? Pois é, o parâmetro, tanto para um discipulado saudável do Evangelho, como também um parâmetro para tudo em nossa vida é Cristo. Hoje, se você quiser saber se uma pessoa é ortodoxa ou não à luz das Escrituras, o que você precisa saber é se ela tem a Jesus como cerne das Escrituras. Então, se o discipulador está voltado a fazer com que o discipulando, o seu discípulo, seja uma pessoa com caráter de Cristo, ela precisa despir do conteúdo pedagógico, vou utilizar essa expressão, tudo aquilo que não tenha a ver com o caráter de Cristo. O objetivo do discipulado não é fazer do outro um soldadinho de chumbo fabricado em série, que a entonação de voz, o que fala, o que pensa, o que usa, o que veste, o que come e o que bebe está padronizado por um dogma, está padronizado
por uma ótica de uma cosmovisão que é justamente a cosmovisão daquele nicho no qual tanto o discipulador quanto o discipulado, o discipulando estão inseridos. Então, se a gente precisar de um prumo, e esse prumo é para toda a vida, é para tudo, o prumo é Cristo. O problema é que encontrar Cristo nas Escrituras, ele não é encontrado sob a lente de uma preconcepção religiosa que diz que Cristo é assim ou Cristo é assado. Ou a gente encontra Cristo nu e cru nas Escrituras, ou nós vamos dar para Cristo uma face que ele não tem. E o discipulado muitas vezes está dando para o discípulo, uma face que nunca foi de Cristo. Na semana eu vi um vídeo de determinada personalidade do meio evangélico falando uma aberração, uma sandice, uma afronta, algo asqueroso. Essa pessoa falava, pessoa de muito destaque, de milhões de seguidores nas redes sociais, ele dizia o seguinte, que Cristo não veio para o mundo para fazer justiça social. Jesus não estava preocupado com quem está com fome. Jesus não estava preocupado com o evangelho no qual as pessoas tivessem a percepção exata do outro e daquele que sofre. Jesus estava muito mais preocupado em trazer uma justiça que mata o inimigo. Uma justiça que higieniza o mundo. Olha como isso é perigoso. Como isso é tão... Mas o sujeito falou isso? Falou essa sandice? Falou. Que loucura, velho, que loucura. Para tentar justificar esse Jesus do ódio, esse Jesus que mata, esse Jesus que está disposto a exterminar os inimigos, que tem um pé de bronze para pisar aqueles que se lhes opõem. Ele não é o Jesus que está preocupado em que as pessoas tenham que comer. Eu não sei que texto foi que ele viu isso, porque os evangelhos estão eivados, primeiro de Jesus comendo. Não é à toa que ele era comilão. Segundo, de Jesus multiplicando o pão, dando para quem não tem. Quando a gente olha o evangelho de Lucas, o apóstolo, o profeta João Batista, ele é questionado sobre o que deve ser feito. E lá em Lucas ele é questionado, no texto de Lucas fala que a multidão perguntava a João Batista, e aí João, o que é que devemos fazer para ter a vida eterna, para agradar a Deus? Aí João dizia o seguinte, olha, quem tem, divida com quem não tenha. Aí agora um nicho mais específico, os soldados, servidores públicos. E a gente, João, o que é que a gente deve fazer? Aí João falou o seguinte, olha, contente-se com o seu soldo. Não oprima ninguém. Nessas duas palavras de João, em dividir, e na palavra de João, em não oprimir, você tem um condensado do Evangelho, que foi ratificado por Jesus. Então, João está nos discipulando a dizer o seguinte, olha, se eu estou acumulando e o outro está faltando, tem alguma coisa errada com a minha vida. Então, o discipulador, ele tem um olhar prioritário e ele deve ensinar o seu discípulo a olhar para o outro. O discipulador ele deve ter um óculos com duas lentes. Quem já passou dos 40 anos, como é o caso do pastor Paulo Emílio, eu não, porque falta muito tempo para chegar lá. A partir dos 40 anos, alguns mais cedo, outros mais tarde, você já precisa usar um óculos para enxergar de perto. É o chamado óculos bifocal. O óculos do discipulado é bifocal. Porque o discipulado olha para mim mesmo. E quando eu olho para mim mesmo, eu vejo quem eu sou, miserável homem que sou. Não existe discipulado que passe panos quentes na nossa natureza decaída. Mas também não existe discipulados que corrija a miopia para enxergar para quem está longe, enxergar o outro. Da mesma forma que eu tenho um óculos para enxergar quem eu sou, eu tenho um óculos também para enxergar o próximo. Porque se eu não enxergar ao próximo, é bem provável que eu não esteja enxergando quem eu seja. Maravilha. Quando eu vejo quem eu sou, eu começo a ver que o outro é igualzinho a mim. Maravilha, maravilha, maravilha.
Então, você aí está tocando em um ponto que eu considero importantíssimo, que é a questão relacional. Eu já ouvi falar e também já ensinei e já procurei orientar pessoas que o discipulado no Novo Caminho é o discipulado vida na vida. Vida na vida. E para mim isso fala de coerência, ou seja, fala de relacionamento. Paulo, certa vez, ele falando para Timóteo, ele disse assim: olha, coloca em prática aquilo que você viu em mim. Por que essa questão da vida na vida, do relacionamento? Por que, Fábio, isso é tão importante para a prática do discipulado? É tão importante, nos últimos dias, muito desafiador. Porque nos últimos dias nós nos relacionamos à distância. E nas redes sociais todo mundo é perfeito. Nas redes sociais tudo vai bem. Tem gente que vai comer um hambúrguer e faz questão de elogiar aquele hambúrguer maravilhoso. Parece até que está sendo contratado pelo dono da hamburgueria. Mas você não está ali para ver como é que ele tratou o garçom que serviu o hambúrguer. Se ele reclamou se o hambúrguer estava bem ou mal passado. Então, nessa nova sociedade dessa interatividade tecnológica, nós estamos abdicando da tarefa de nos relacionarmos pessoalmente. E eu creio que a pessoa que quer discipular alguém, ela não pode abrir mão do instituto da relação pessoal. Não existe discipulado sem convivência. E esta é um desafio que nós temos para esse mundo de pouco tempo. A gente sabe muito, mas a gente tem muito pouco tempo para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É um desafio para esse tempo agora andarmos juntos. Eu estava, na semana passada, andando em uma das ruas de um bairro nobre aqui de Salvador, e havia numa esquina uma placa grande com pessoas embaixo da placa, e a placa dizia o seguinte: food truck não, drive-thru de oração. Drive-thru de oração? Me deu um arrepio, porque eu falei, meu Deus, que nível de oração e de discipulado esse pessoal vai falar, vai expor, vai executar, produzir para aquelas pessoas que param ali naquele drive-thru. Mas aquela ideia foi muito jóia, porque aquela ideia do drive-thru da oração é a ideia que está saciando a necessidade de muita gente. Tem muita gente que está precisando de um ombro de oração, um ombro para chorar, está precisando de alguém até para falar mal do outro, falar mal do chefe. Oriano Suassuna dizia que falar mal é bom pelas costas, pela frente é horrível, é constrangedor. Eu lembro dessa frase dele, eu lembro. Até para falar mal do outro eu preciso de alguém. Nós estamos vivendo numa sociedade do isolacionismo, do insulamento. As pessoas estão insuladas dentro das suas bolhas. Ninguém entra aqui porque é assim que eu penso e eu não admito opinativo diverso ao meu. É assim que eu acho que é o mundo. Então elas vão se afastando, cada vez mais ficando enclausuradas, encasteladas, e as pessoas hoje têm acesso a todo mundo, mas não têm o contato, o cheiro de ninguém. Então, você quer discipular, a gente precisa entender que por mais que o dia a dia, principalmente quem mora em cidade grande, urbana, do corre-corre, da violência, dos encastelamentos por causa da violência, do perigo que está no mundo exterior, que a gente tem que andar rapidamente nas ruas, não pode mais andar em paz nos parques, parar e sentar num banco de praça pode ser muito perigoso. Nós precisamos encontrar alternativas de convívio. Você não pode querer ser um discipulador conteudista. Alô? Exatamente. O saudoso Paulo Freire
nesse momento, ia balançar a cabeça e dizer: é isso mesmo. Porque quem ensina não é aquele que deposita conteúdo. Depositar conteúdo sem vida, e já que estamos caminhando, uma das falhas que eu percebi e que eu fui vítima e também vilão no âmbito do discipulado foi querer fazer do discípulo um depositário, um receptáculo de informação. Uhum. Primeiro, Deus criou em 7 dias, e Deus fez Adão. Adão não tinha umbigo, não tinha sogra. Adão aí dormiu, Deus fez da costela, e a humanidade caiu, e Deus fez isso e chamou a Cristo para redimir, e nós cremos que nosso Deus é supra-lapsoriano, não é intra-lapsoriano. Nós cremos que Deus primeiro viu, depois escolheu, depois viu. Essa coisa toda, essa inocuidade de informação, transforma a pessoa à semelhança do jovem rico. O jovem rico procurou Jesus dizendo assim: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Aquele homem tem uma pergunta que é a pergunta da humanidade. O filósofo, não me lembro qual agora, ele elencou 4 perguntas ou 3 perguntas, que são perguntas universais. Quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Aquele rapaz já se adiantou no filósofo, dizendo o seguinte: para onde é que eu vou? Aí Jesus diz assim: por que você me chama de bom? Aí Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? Ele falou: eu conheço todos. Se o diálogo parasse ali, aquele rapaz era digno de nota 10 em qualquer discipulado de igreja. Conhecia tudo. É o discipulado do conteúdo. Aí Jesus falou: você não conhece nada, porque não é o conteúdo, é a vida. Uhum. Discipulado não é para tocar na cognição. Discipulado é para tocar na natureza, na nova criação em nós. Então, a gente não estou dizendo que o discipulado não vai ter conteúdo, é óbvio que tem. Mas o carro-chefe do discipulado é a tarefa de implantar, de mostrar, de alumiar a mente do outro sobre a humanidade perfeita de Cristo. Quanto mais humano um discípulo se tornar, mais eficiente e eficaz está sendo o discipulado. Isso, Fábio, eu, no curso de discipulado do Novo Caminho, tem uma frase que eu coloco que uma das dicas práticas que os discipuladores precisam levar a sério é que ele precisa demonstrar para o seu discípulo que ele é gente humana, de que ele é gente de carne e osso. Pode parecer uma redundância, né? Gente humana, gente de carne e osso, porque muitas pessoas que querem discipular, elas acham que elas são superiores aos outros, ou então que elas estão numa condição melhor do que as outras pessoas. E eu vejo que isso é um erro terrível, é um erro gravíssimo, e que tem destruído vidas, porque a pessoa, em vez de demonstrar a sua humanidade, que é uma pessoa cheia de falhas, cheia de dificuldades, ela se apresenta como superior àquele que ela está discipulando. E aí a destruição está feita, né? Ele tanto pode se apresentar como superior, que talvez seja um erro importante, mas o menos perverso, porque talvez o mais perverso seja ele querer, ou pretender, ensinar o discípulo a não ser humano, a ser superior. Porque quando ele se coloca na situação de superioridade, é óbvio que isso tem uma perversidade. Mas é menos prejudicial do que ele, durante todo o tempo, tensionar, intentar, na tarefa do discipulado, fazer com que o discípulo se ache que não é gente, ou que é gente perfeita. Aí é que a gente entra, porque o tempo é curto, e esse tema ele é mais profundo do que nós imaginamos.
talvez ele demandasse um outro encontro nosso, porque esse tema trabalha em fundamentos que hoje não precisam ser apenas destruídos. A igreja está vivendo uma época que ela precisa se reconstruir à luz do Evangelho de Cristo, porque no decorrer, no transcurso dos anos, nós botamos tanto reboco sobre o Evangelho de Cristo, tanta craca, que é aquele acúmulo que se dá em pilastras à beira-mar, fincadas no mar, ou em peles de animais, em cetáceos, que causam a desidratação e o sufocamento dos animais, que hoje a gente não está conseguindo mais enxergar Cristo, porque Cristo foi sequestrado por esse linho hediondo nojento da religião. Há um perigo nisso daí, porque não é um perigo novo, esse perigo é antigo, esse perigo é edêmico, é lá do Éden, esse perigo é do jardim. A serpente falou assim: olha, Deus falou para vocês não comerem da árvore do bem e do mal, porque se vocês fizerem isso, vocês serão iguais a ele. Mas como? Ele não quer ninguém no mesmo patamar que ele. Como? Seja igual a Deus. Na tentação do deserto, Jesus é chamado a ir do pináculo do templo para todo mundo ver. E Cristo nos ensinou não a sentar no primeiro lugar. Jesus nos ensina o anonimato. Satanás leva Jesus para o pináculo do templo para que ele se jogasse de lá, e aquilo ali não foi na hora da meia-noite para que Jesus se jogasse do pináculo, não é uma tentativa de fazer com que Jesus cometesse um suicídio. Ali é uma tentativa que Jesus cometesse o suicídio do seu chamado. É por isso que Jesus curava e dizia: não conte a ninguém. E essa tarefa de mostrar ao discípulo que ele é gente de carne e osso, que o vetor não é de baixo para cima, o vetor do evangelho não é um homem sendo Deus, mas é Deus se fazendo homem, que torna o discipulado algo extremamente perigoso. Tão perigoso que eu hoje, por exemplo, eu me ressinto aqui, aproveitando essa oportunidade com você que é um amigo do coração, um irmão, já me discipulou muito, e nós ainda nos discipulamos mutuamente, que talvez o discipulado mais saudável seja esse, do autodiscipulamento, aprendendo com o outro. Nenhum professor pode prescindir do fato, Paulo Freire já dizia isso, de aprender com o aluno. A gente aprende com quem nós ensinamos. E eu tenho um sentimento de que, poxa, fiz bobagem com muita gente que eu levei para a igreja. Porque essas pessoas hoje estão isoladas, preconceituosas, desamorosas e desamoradas, desalmadas e desalmadoras. Elas estão desnorteadas e são desnorteadoras. São pessoas que eram muito melhores antes do que são agora. Porque o discipulado implantado nessas pessoas ensinou o seguinte: se eu fui resgatado e hoje eu sou uma nova criatura, portanto, eu hoje não erro, eu sou celestial. O outro que é terreno está dentro do meu campo de ação do dedo em riste. Eu vou julgá-lo, porque eu sou uma nova criatura e ele não. Ou eu sou uma criatura mais elevada e ele não. Uma vez, não sei se você lembra disso, no ano de 1994, você tinha um projeto chamado SOS Vida. E nós fomos em determinada denominação que se reunia em diversos núcleos espalhados na face da cidade. E nós fomos em uma reunião dessa num centro comercial, em uma sala muito chique. E no final da reunião, o líder da reunião falou assim: quero agora que as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo venham aqui na frente orar comigo. E, na época, eu era presbiteriano, seu discípulo, diácono, fui também. E chegou lá na frente e começamos a orar. Aí a irmãzinha ouviu a minha oração e falou assim: o irmão é batizado no Espírito Santo? Eu falei: graças a Deus, desde o dia 14 de julho de 1990, quando me converti. Ela falou: o irmão não é batizado no Espírito. Eu falei: não sou não? Ela: não.
o irmão fala em línguas, eu falei, desisti do curso de inglês no segundo semestre. Ela falou, você vai falar em línguas agora. Repita comigo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu fui embora, aí ela falou assim, não, então fique mais pra cá. Até me afastou do seleto grupo. Repare que as pessoas estão hoje sendo educadas a dividir quem merece e quem não merece. É nessa sociedade do mérito, tem algumas igrejas, né, eu soube essa semana, que tem a sala VIP. Você sabe o que é sala VIP? Loucura VIP. Loucura VIP. É loucura VIP, Fábio. Eu acho que VIP é o seguinte, vá entender esse povo. Rapaz, É muita loucura, é muita loucura. esse discipulado que segrega e que monetiza, que hierarquiza quem é grande, quem é pequeno, não é o discipulado de Cristo. Porque o discipulado de Cristo é o seguinte, maior é o que serve. Quer ser meu discípulo, vai lavar o pé do outro. É por isso que Jesus ele veio rompendo toda essa cultura desse discipulado, dessa religiosidade, daqueles que tinham largas franjas e filactérios grandes. As caixas que guardavam porções da lei eram imensas. As franjas demonstrando santidade arrastavam-se desde Jerusalém até os confins da Galiléia. Aí Jesus nos mostra que não nasceu homem. Quebrou tudo. Não nasceu homem igual a João Batista, que não tinha nem filactério, nem franja. A franja de João Batista era pelo de camelo. Agora, Fábio, vem aqui. Você está falando aí muito sobre retomar o paradigma de Cristo no processo do discipulado. E discipulado cristão pressupõe-se a pessoa de Cristo. Quais as dicas que a gente pode dar para quem faz o discipulado? Muita gente aí está vendo a gente, está assistindo esse podcast, gente que trabalha com discipulado, gente que faz discipulado no dia a dia. Quais são as dicas que a gente pode dar para um discipulado verdadeiramente cristão, ou seja, a partir do paradigma de Cristo? O que é que você me diz? Pronto. Eu acho que o primeiro caminho, ou um dos caminhos iniciais, sem levar em consideração aquele encontro, que pressupõe que a pessoa teve aquele encontro sobrenatural, marcante, esclarecedor, aquele encontro que joga as nossas arrogâncias e pretensões no chão, aquele encontro com a luz, aquele encontro daquela estrada de Damasco, que cada um tem a sua estrada de Damasco, né? Que o apóstolo Paulo ia cheio de convicção. Essa semana eu estava conversando com o nosso amigo Laércio Pedro Torres de Góes, lá, falando justamente do perigo de ter convicção. Pedro tinha uma convicção. Não é lícito entrar na casa de um gentil. Não é lícito comer isso. Aí Deus disse assim para ele, deixe de ser besta, mata e come. Não torne imundo aquilo que Deus purificou. E ele chega na casa de Cornélio, cheio de convicção, cheio de convicção e má educação também, né? As duas coisas. Mal educado e convicto. Aliás, gente convicta, via de regra, costuma ser mal educado. Ele chegou na casa de Cornélio dizendo o seguinte, você bem sabe que não é lícito um judeu entrar na casa de um judeu. Mas Deus mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vim aqui te falar uma coisa. Ele começou a pregar e todo mundo demonstrou ter sido arrebatado pelo dom de Deus. Família de Cornélio toda. O queixo de Pedro, caiu. Pedro ficou pasmo. Meu Deus do céu. Então, primeira coisa, a pessoa precisa mudar a sua aproximação das Escrituras. Se ela se aproxima das Escrituras com uma outra ótica que não seja Cristo, em primeiro lugar, ela vai estar confuso, cego, e Jesus falou muito bem desse tipo de discipulado. O discipulado que Jesus deu para essa galera é do cego guia de cego.
Então, É o discípulo. a aproximação Aproximação da da Escritura. Escritura precisa mudar. Ou as Escrituras pululam, soltam, faz com que Jesus ecloda das páginas, ou eu ainda não entendi como é que se aproxima das Escrituras. Eu preciso encontrar Cristo nas Escrituras. Porque nas Escrituras você encontra muita coisa. Nas Escrituras você encontra até respaldo para matar. Nas Escrituras você encontra respaldo para julgar segundo a sua ótica. Nas Escrituras você encontra cardápio. Não pode comer carne de porco. Está repreendido em nome de Jesus. Nessas férias agora eu vou assar uma carne de porco. Não pode comer camarão. Ontem eu comprei 5 quilos de camarão, eu e Neto, para comermos agora nesse feriado muqueca de camarão. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu tenho um amigo que ele não come pimenta, porque um pastor disse para ele que pimenta é erva daninha. E tem lá uma prescrição em Deuteronômio que Israel não podia comer erva daninha. A Escritura não se propõe a trazer cardápio para ninguém. As Escrituras não é iFood. As Escrituras não revelam vestimenta. As Escrituras revelam uma pessoa. Ou eu me encontro com essa pessoa e essa pessoa possui a minha vida, ou eu não vou ter condição de discipular ninguém. Porque eu posso discipular alguém possuído por ideias. Esse discípulo vai ser tão filho das trevas quanto eu era, quanto eu sou. Mas quando eu discipulo alguém possuído por uma pessoa, essa pessoa que está em mim, entre aspas, contagia aquele outro que eu estou discipulando. Jesus Cristo, Jesus, o Senhor de toda a terra. Então a primeira dica é essa, a aproximação das Escrituras para encontrar a Cristo. Segunda, por favor, meu caro discipulador, Elias está nas ruas, vai andar nas feiras livres, ande no meio do povo. Tem gente que se converte, aí vai para uma igreja, vai para uma denominação, e essa pessoa, a primeira coisa que faz é excluir o contato com o outro. Então ande com o outro. Essa dica é importante, tanto para discipular, como também para atrair pessoas, para iluminar a vida de pessoas. Tem um filme chamado O Advogado do Capiroto, O Advogado do Diabo. Nesse filme, o artista principal, Al Pacino, está ensinando o filho dele, Keanu Reeves, a arte de entender ou de manipular o ser humano. Então, o artista principal ali que tem uma personificação diabólica, diz assim para o filho, está com o filho no metrô e na feira livre. E quando você anda no metrô, na feira livre, você ouve o que as pessoas estão ouvindo. O problema hoje dos discipuladores é que eles estão respondendo o que não está sendo perguntado. O problema do discipulador hoje é que ele está falando aquilo que ninguém precisa nem quer ouvir. Ele não fala mais a linguagem das pessoas. Ele está num mundo tão isolado, e esse mundo isolado é um mundo tão alijador da realidade, porque há de se convir. Discipulado é trazer o ser humano para a realidade. E muitas vezes o que se ensina nas igrejas é um mundo irreal. Eu não digo nem que é um mundo assim idílico do sonho, não. É um mundo irreal. Porque a realidade de Jesus é no mundo tereis aflições. Aí o discipulando está passando por uma aflição. A primeira coisa que o discipulador pergunta é o seguinte: você pecou em quê? Então, se você quiser formar no coração de alguém um discípulo, você primeiro tem que ser discípulo desse que encarnou, que entrou na sua vida, e você precisa ser humano. Tem que ser humano para ser humano. Alguém que participa da vida, alguém que lê o jornal, não se alguém aliena, né? que interage, alguém que tem capacidade de conversar com qualquer pessoa de qualquer religião, sem escândalo, sem estremecimento, sem arrepios. Nós precisamos disso, de gente, ser humano. O apóstolo Paulo era desse jeito, porque
uma dica aí. Por que é que nós não estamos lendo as Escrituras com os olhos do Evangelho? O apóstolo Paulo sabia conversar com grego, com bárbaro, com cítara, sabia conversar com o romano, sabia conversar com o espanhol, ele sabia conversar com o povo da Ásia Menor. O apóstolo Paulo era um homem do mundo, cosmopolita. E nós somos homens de um pequeno tipo que nós criamos. É um mundo irreal, é uma bolhazinha. Quem não entra nesse nosso mundo, nós achamos que está errado. É a perspectiva do gueto, né? O gueto evangélico, né? O gueto evangélico é um perigo absurdo. E a terceira dica, Bion? A terceira. Então, eu falei da mudança da ótica na aproximação das Escrituras, né? Uhum. Segundo, pisar na terra. Uhum. Eu acho que a terceira dica, eu vou deixar aqui uma frase que eu vi alguns dias, eu vi essa semana, revi essa semana, do padre Júlio Lancelotti, ele dizendo o seguinte: se a dor do meu irmão não for a minha dor, tem algo errado na minha vida. Não existe discipulado sem cumplicidade. Não existe discipulado sem estar imiscuída a alma de quem discipula e de quem está sendo discipulado. Não existe discipulado sem interatividade. Não existe discipulado sem cumplicidade. Boa. Maravilha. Que bom. Eu acho, Fábio, que a perspectiva que você trouxe hoje aqui no nosso podcast foi muito boa, porque levou com certeza a quem está assistindo a repensar as suas práticas, né? Repensar a perspectiva conteudista, repensar a alienação do mundo, né? E a pessoa se perder no seu gueto denominacional ou evangélico e não perder de vista o cotidiano, o dia a dia, os relacionamentos e tal. E agora, Fábio, para a gente encerrar o nosso podcast, que vai ter uma outra oportunidade, né? E qual seria a mensagem que você deixaria para quem quer se envolver com fazer discípulos de Cristo? Qual a dica? Eu sei que essas minhas palavras vão provocar tanto curiosidade, vão instigar a mente de muitas pessoas, como também vai instilar ódio. Contraditório, raivoso. Eu não estou ligando mais para isso, não. Minha preocupação principal é minha consciência no Evangelho de Cristo. Eu sei também o seguinte, que esse caminho que eu estou propondo para você, eu não estou propondo de um lugar distante dele. Essa é a minha vida. Eu trabalho em um órgão público, sou servidor público estadual do estado da Bahia, e essa tarefa do discipulado é tão forte na minha vida, sem título. Eu não saio de casa dizendo assim, hoje vou discipular meu chefe. Isso é tão forte porque onde eu trabalho, quem sepulta sou eu, quem casa sou eu, quem aconselha quem está se separando sou eu, quem enxuga as lágrimas sou eu, quem é o paradigma para um momento de conflito entre dois colegas que estão brigando sou eu. Não é à toa que sou corregedor da secretaria, não para corrigir, mas para cuidar acima de tudo. Então, eu não estou falando de algo que para mim é um mundo distante. Estou falando o que eu vivo, o que eu creio é isso aí. E muitas vezes o discipulado não tem o vernáculo, o vocábulo, a palavra Jesus. Jesus não está na minha boca o tempo todo, Jesus está na minha vida. Jesus está na minha mão, ó.
quando ao invés de levantar a mão para me vingar, eu dou a mão para perdoar. Então eu fico muito preocupado com gente que bota Jesus 100% na testa, Jesus 100% na camisa, e é 100% de diabo, e não 100% de Deus. 100% de morte, não 100% de vida. Então, quem quer se envolver com essa tarefa, em primeiro lugar, precisa entender que ela não é um evento, não é uma tarefa eventual, ela é minha vida, é a sua vida. Maravilha! Isso mesmo. É por isso que Jesus falou o seguinte: vós sois o sal da terra. O sal é para retardar o apodrecimento. O sal é para trazer, para estancar a morte. Vós sois a luz do mundo. Jesus não falou que esse sal e essa luz são sazonais, periódicos, eventuais. Ele disse que nós somos. Então, se você tem capacidade de salgar, mesmo que você seja sal grosso também serve. Porque Deus não está preocupado com o temperamento, se é fino ou se é grosso. Gente que fala alto, que é expansivo. Deus vai usar tanto aquele que é expansivo quanto aquele que é introspectivo. Então, independente se é sal grosso, sal rosa do Himalaia, sal com pouco sódio, que não aumenta a pressão, não importa. Salgue. Não importa se a sua luz é uma luz como essa, um ring light, que nem esse daqui. Não importa se é uma luz desse abajur aqui. Não importa se é uma luz de vela, se é luz do que quer que seja. Ilumine. Ilumine. Seja. Seja, pois é. Seja com dinheiro, seja salvo. Faz tão bem a vida quando você, ao invés de levar a morte, leva a vida para quem está morto. Ô, Fábio, muito obrigado, cara. Muito obrigado por esse tempo aqui maravilhoso, viu, bicho? Que tempo de crescimento, que tempo de aprendizado, tempo de rever a Bíblia, tempo de olhar para o que a gente tem feito, como a gente tem feito, tempo de crescimento. Valeu, valeu, valeu. Grande beijo em todos. Beijo para você. Saudações tricolores. Eita, essa parte que não presta. Mas valeu, valeu. Beijão, velho. Beijo. Tchau. Tchau.